acordado por instantes batidas na porta de sua casa. Todos saíram. Quando chegaram até a rua, a situação era triste. Rapidamente, um dos moradores correu até o orelhão da rua. Vocês estão vendo, a gente cansa de pedir para a população cuidar dos orelhões, mas não adianta. Quando mais precisamos ver a situação, o orelhão está quebrado. Agora como vamos ligar para os bombeiros? É um absurdo. Eu faço a ligação para os bombeiros. Liga aí. Por sorte, o pai de Aguinho havia levantado. No dia seguinte, felizmente a enchente já havia passado. Meu Deus do céu, que foi isso? E agora? O que a gente vai fazer? Isso é que a gente fica. Nossas casas, e agora? E agora? Toda vez que a rua fica inundada desse jeito, o governo não faz nada. Vocês. Como? A rua é nossa! A situação é tudo suja aqui, ó. Os reios, bueiros. A gente paga. Mas intenção, a limpeza, a rua, no caso, né? Pode correr até a água aqui. Envergonhada, a moradora pediu desculpas. Não se falava em outra coisa na casa de Agrinho e no bairro todo. E agora? Eu já sei. A gente precisa se organizar e fazer uma festa. Como pode trabalhar lá por eles fazer essa festa? Na escola. Pois o pódio lá é muito grande, vai caber muita gente. Vamos? Todo mundo comigo, tá certo assim, tá certo? A festa vai ser na escola, certo? Todos entraram com acordo e adoraram a ideia. Outras reuniões foram feitas para que sugestões e ideias sobre a festa fossem aproveitadas pelos moradores. O assunto da enchente ainda continuou nas salas de aula da escola. Por isso, criança,
e outras morreram. Mas, professora, olha, o negócio é o seguinte, você vê. Ontem, um menino quase morreu afogado. Os meus vizinhos iam ligar para o corpo de bombeiros, mas o bombeiro estava quebrado. A sorte foi que meu pai, um xing-ling de lá meu carro, mas conseguiu ligar para os bombeiros em tempo. Entendeu? É nóis. Muito bem. Tratem de apresentar sugestões e daqui a 5 dias vocês também mandar a carta e falar com os jornalistas. Eu passo a carta também, professor. Feliz, professor. Cabeça de ferro. Os alunos se empenharam na divulgação da festa. Atenção, moradores! Haverá uma festa, viu, para ajudar a nossa comunidade. Eita, vai ter brega-raia. A gente vai arrecadar dinheiro para consertar todos os estragos que a chuva fez. Quero ver vocês lá, viu? A carinha. Começar a festa. Amanhã a gente vem aqui para dar uma organizada. A gente apurou um dinheiro, a gente organiza amanhã. Cada um ajudava como podia. Pedreiros construindo, pintores pintando, carpinteiros arrumando os telhados. Em poucos dias, a rua ficou toda arrumada. Quando acabou a tarefa, os vizinhos se reuniram para admirar o que haviam feito. Caramba, que Vocês estão vendo? Isso sim que é cidadania. cidadania! Sim, cidadania. Cidadania é tudo isso que nós acabamos de fazer. Os moradores perceberam que todos unidos, dividindo as tarefas, cumprindo com os nossos deveres, exigindo os nossos direitos, construiremos uma rua, uma cidade melhor. Enfim, faremos um mundo cada vez melhor, onde todos são valorizados e têm A. E o terceiro, B, também com a professora Nácia, que é a professora de várias partes, que não mede esforços para trabalhar. Parabéns, professora. Muito obrigado por você estar brilhantando sempre nossas atividades. Vamos lá? Caminhando e cantando e seguindo a canção, com todos iguais, ajudados ou não, na escola, na rua, seu construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Venhamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Venhamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre os detritos. Quando encontrava algo, não examinava, nem sequer cheirava.
engolia com voracidade. Esse bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Esse bicho, meu Deus, era um homem. No Brasil, há cerca de 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Isto é uma extrema falta de cidadania. Todos Deus abençoe.